Fala, Riqueza, beleza? Professor Eduardo aqui na área. É o seguinte, hoje eu quero falar, certo, com você sobre estação de retrabalho AA. A gente sabe que a parte mais crítica da manutenção é quando você vai fazer uma intervenção com equipamentos de solda. E para isso, a gente tem que entender, certo? Para isso você tem que entender que hoje equipamento é extremamente fundamental. Mas que equipamento? Estou falando de equipamento de qualidade, certo? Equipamentos que vão te ajudar, certo? Em vez de atrapalhar, você precisa ser ajudado para você fazer reparos com o máximo de assertividade possível. Porque, afinal de contas, né, eu e você, a gente quer dedicar tempo ali, mas nós queremos ser também remunerados. E isso é extremamente importante, a escolha de uma boa estação de retrabalho AA, certo? Eu criei esse PDF, certo? Que eu quero compartilhar com você. Muito importante, extremamente importante. Eu não vou lhe indicar aqui qualquer ferramenta. Eu quero lhe indicar uma ferramenta que realmente vai trazer resultado para você. Eu não consigo trabalhar com uma ferramenta meia boca. Por quê? Porque eu quero entregar o máximo de qualidade para os meus clientes. Eu não quero ter erro, eu quero ter assertividade. Então, eu não vou lhe entregar uma meia tecnologia, quero lhe entregar a tecnologia que vai lhe atender atualmente, ok? Então vamos lá. Guia profissional de escolha de estação de retrabalho AA, ok? Sou o professor Eduardo Moreira, técnico especialista em microeletrônica e microsoldagem, certo? Pessoal, presta atenção nesse e-book, nesse PDF, nesse guia, desculpa, no e-book não, nesse guia, certo? Esse guia está mastigadinho para você realmente ter uma estação de retrabalho AA que vai te atender. Então, o modelo que está aqui é o modelo que você tem que adquirir e não tem mais conversa, ok? Vamos aqui. Com o avanço da eletrônica, as ferramentas de bancada também precisam evoluir. Lógico, quando eu trabalhava há 30 anos atrás, quando eu comecei, eu trabalhar com ferro de solda normal. Meu soprador era a gás. E a gás é aquele sopradorzão térmico, térmico de colocar película, só para vocês terem ideia. Com a avanço da tecnologia da eletrônica, as ferramentas de bancada também precisaram evoluir. Durante muitos anos, a estação de retrabalho convencional foi a principal aliada dos técnicos, atendendo perfeitamente às demandas das placas com as soldas base de chumbo. Antigamente era solda de chumbo, era uma solda mais mole, mais maleável. Aqui é o símbolo da tabela periódica, ok? Porém, os aparelhos modernos, especialmente smartphones de última geração, mudaram radicalmente mudaram radicalmente. Os componentes ficaram menores, as trilhas mais finas e as camadas internas das placas mais sensíveis ao calor, certo? Essa informação aqui é muito importante. Camadas internas mais sensíveis ao calor. Essas transformações exigiram equipamentos mais estáveis, precisos e inteligentes, dando origem às estações tipo Leader Free, certo? Este guia tem como objetivo ajudar você, o técnico, a entender as diferenças, vantagens e limitações de cada tipo e a escolher de forma estratégica a estação ideal para a sua bancada. Pessoal, depois que as coisas melhoraram, né, surgiram as primeiras estações, a gente, foi, a gente caiu nessa daqui, ó, eu caí nessa daqui. Mas bem antes mesmo, viu? Bem antes. Como eu, é assim, quando eu entendo que surgiu o nome de estação de ar, essa estação de trabalho convencional, certo? Nós tínhamos essa estação. Essa estação aqui, certo? Tem muita gente usando, mas se você realmente quiser ter resultado, não compre esse tipo de estação, certo? Esse modelo aqui, não compre mais. Então, eu já usei a estação Yashu 902, e depois eu fui para a 886, certo? Essa daqui, o canhão ficava truando direto, soltando o ar direto. Aí depois daqui já começou, o canhão começou a desligar sozinho. Quantas estações dessa daqui pegou fogo minha, viu? Pelo amor de Deus, o braço derretia e deixa funcionando direto. Aí depois daqui tinha um sensor, parou. Estação de trabalho convencional é um verdadeiro clássico da bancada. Simples, resistente, não tão muito resistente, viu? E de fácil manutenção. Ela utiliza aquecimento resistivo comum, é uma resistência comum, certo? E controle analógico de temperatura. Durante anos foi o padrão utilizado na maioria das assistências técnicas. É verdade, eu usei muitos anos essa estação. Quando lançou a 886D+, foi um sucesso.
total. Esses modelos atendem muito bem serviços básicos. Eu vou até tirar esse intermediário aqui, viu? Vou tirar até do PDF esse intermediário aqui, não vou colocar. Serviços básicos. Não, eu vou mudar é agora. Vou mudar agora, porque não tem condição não. Eu li esse PDF várias vezes e não vi esse nome aqui. Serviços básicos. Pronto. Distribuição de componentes SMDs. Ok, ok. Vamos trabalhar aqui nele aqui no Canvas, né? Aí eu fecho o PDF final para vocês. Componentes, serviços, muito bem, serviços básicos, como troca de conector de carga, substituição de componentes SMD, componentes SMD discretos. Beleza? Reparo de placas antigas com a solda à base de chumbo. Ok? Potência e resposta térmica. A maioria das estações convencionais trabalha com a potência entre 300 e 350 watts. Isso significa, pessoal, viu, você tem que entender que o tempo de recuperação térmica é mais lento e o aquecimento menos uniforme, certo? Então, quando eu estou soldando ali, para ele recuperar aquela temperatura ideal, é mais lenta. Por isso que eu me lembro que eu tinha até que fazer o pré-aquecimento na placa, ó, e o aquecimento menos uniforme. O que significa que o aquecimento dela ela oscila. Quando você trabalha muito tempo nela, o rendimento dela começa a perder o rendimento, certo? Começa a oscilar entre frio e quente, porque a resistência fica cansada. Então não é aquele aquecimento uniforme, certo? Como deve ser hoje. Em reparos simples, isso passa despercebidos, mas em plástica com múltiplas camadas, a diferença é notável. Quanto menor a potência, maior a perda de calor ao entrar em contato com a placa. Lógico que a placa ela ali vai sugar uma parte da temperatura, né? E aquelas placas mais grossas, aí é que ela sugava mesmo, porque vai ter uma troca de calor. E aí eu tenho que ficar encontrando aquele ponto ideal, aumentando, diminuindo, fazendo um pré-aquecimento na placa antes de remover. Eita, nostalgia. Pontos positivos: custo inicial mais acessível, certo? Mas, porém, ela é suscetível a dar mais problema, certo? O ferro de solda, ou o ferro de solda, que o ferro de solda, né? Também o canhão, aí você tem que estar trocando. Só para você ter ideia, a minha estação, que é uma Quick, cara, essa estação é tão antiga que ela nunca deu problema. Nunca tive prejuízo com ela. E quando eu usava essas outras aí, eu tinha que ficar trocando ferro de solda, ficar trocando canhão, ok? Custo mais acessível, fácil de operar e reparar, as peças são mais baratas. Ideal para quem está começando na área, quem tem pouco investimento, pouquíssimo investimento, mas eu aconselho que você faça um sacrifício e compre a próxima estação que eu vou apresentar aqui para vocês. Boa durabilidade em uso leve e moderado, isso é verdade. A partir do momento que eu comecei a usar a minha bastante, ela começou a apresentar mais problemas. Ampla disponibilidade de peças e acessórios. Pontos negativos, certo? Pontos negativos: controle de temperatura impreciso, fluxo de ar irregular, certo? A bomba é de diafragma mesmo. Não é constante o fluxo de ar. Aquecimento desigual da placa, é verdade. Risco maior de danificar os pads e as trilhas. Eu me lembro que a gente falava do efeito pipoca, né? A placa estralava, chegava, a bicha criava bolha, certo? Baixa eficiência em solda sem chumbo, que é a nova solda, certo? Solda Leader Free. Baixa potência, certo? Ela só é em torno de 300 a 350 watts, que limita a resposta térmica, certo? O que mudou no cenário atual? Com o avanço dos smartphones, os componentes ficaram microscópicos, os circuitos integrados mais densos e as soldas mudaram de composição. Hoje, praticamente todos os aparelhos utilizam solda sem chumbo, que tem um ponto de fusão mais alto. Isso exige controle térmico mais estável. Isso faz com que a estação comum, embora útil, já não atenda às exigências da microeletrônica moderna. Isso é que eu queria escutar, né? Já não atendem às exigências da microeletrônica moderna, ok? Aí eu fiz uma tabelazinha convencional aqui, os modelos, certo? Mercado de referência usado, fiz algumas pesquisas aqui.
E agora vamos para o que interessa, beleza? Aqui as estações líder free. Então eu utilizo a Quick 8. Todas as estações aqui eu utilizo elas aqui no meu laboratório. A Quick 861, eu tenho uma 2008, tenho a D20, a Sugon 2020 e utilizo também a 881D. Essa minha 881D é 1.300 watts, né? Essa daqui é 1.000 e essa aqui é 700, essa é 700 watts. Para você ver, essa daqui é 350. Essa aqui já é o dobro, certo? Estações Leader Free nascem justamente para suprir as limitações das estações tradicionais. São equipamentos projetados para trabalhar com solda sem chumbo, garantindo aquecimento uniforme, controle digital e segurança térmica. Esses modelos utilizam resistência cerâmica blindada. É verdade, a turbina blueless, sem escova. É verdade, não tem escova. Né? Ela é tipo um culezinho por indução magnética. Não acaba nunca. O que proporciona fluxo de ar constante e silencioso. Além disso, consta com controle de PID, que corrige as variações de temperatura em tempo real. Então, o que acontece? Se por acaso, o que é esse PID? Se por acaso ela está trocando temperatura com uma placa mais densa ou uma placa mais fina, logicamente, como eu falei na estação anterior, dependendo da espessura do volume da placa que eu estou trabalhando, ela vai ter mais dissipação térmica, ela vai dissipar mais calor, isso tende a exigir mais da estação. E as estações de free, além de ser mais potentes, ela tem esse controle de temperatura. Se ela perceber que ela tem perda, ela mantém ali, ela trabalha para manter aquela temperatura constante, ok? A estação líder free moderna, aqui não sei poder, líder free, operam a partir de 700 watts, podendo alcançar 1.000, eu tenho uma de 700, tenho uma de 1.000 e tenho uma de 1.300. Dos modelos profissionais. Essa potência mais alta garante aquecimento instantâneo e recuperação térmica rápida, que é essencial em reparos delicados. Porque quando você vai fazer um reparo, você tem que ser rápido. Ó. Colocou a estação, ó, soprou, o componente já saiu. Já saiu, é rápido, rápido. Certo? Depois eu vou fazer um vídeo aí sobre só. Os vídeos subsequentes a esses vão ser só sobre técnicas de soldagem, ok? Utilizando aí a estação de ar. Como eu vou também subir o PDF desse da estação de solda. Ok, pessoal? Pontos positivos: controle de temperatura digital e preciso, aquecimento estável e homogêneo, fluxo de ar suave e constante, resistência de cerâmica de longa duração, ideal para placas modernas e componentes sensíveis, reduz risco de danos por calor e retrabalho, é verdade. Melhor desempenho em solda líder free sem chumbo, alta potência, 700 a 1.300 watts, resposta térmica superior. Custo de aquisição um pouco mais alto, mas é uma estação que não vai te dar problema, não vai danificar. O que tu compra de reposição de peça da outra vai chegar no preço dessa, aí vai acabar saindo um investimento mais caro. Necessita de conhecimento técnico para uso ideal. É verdade, você tem que trabalhar, porque ela é muito bruta. Né? Você tem que treinar, não você estoura a placa, mata a placa. Mas isso aqui é questão de treinamento. A prática leva à perfeição, ok? Componentes internos mais caros em carga de manutenção, mas é o Corolla, é como se fosse o Corolla, não dá manutenção. Muito difícil. Mas eu vou já explicar para vocês porque essa estação dá manutenção. Componentes internos mais caros, maior sensibilidade à energia elétrica. Aqui requer filtro de linha e aterramento. Isso aqui é extremamente importante. Por incrível que pareça, ainda tem técnico hoje trabalhando sem aterramento e sem filtro de linha e também com a parte elétrica da loja, da assistência técnica, velha, né, com fio rígido, certo? Se você tiver um fio fino, tiver um disjuntor de baixa amperagem, essa estação ela não rende, ela não entrega o que é para entregar. Então ela tem que ter a parte elétrica, tem que estar perfeita para poder dar o desempenho que ela pode, que ela suporta, ela pode te entregar, ok? O que representa na prática? Com a Leader Free, com a Leader Free, o técnico trabalha com mais previsibilidade e confiança. O fluxo de ar é controlado digitalmente, além de ter as memórias, né? O calor é distribuído de forma uniforme e o risco de danificar circuito é mínimo. Essa precisão é essencial nos reparos de Face ID, porque eu tenho que ser rápido. Conectores FPC, PMIC, CPU e placas multilayers, multicamadas,
onde qualquer variação de temperatura pode ser fatal. Aí aqui tem os preços. Vou coceira no nariz. Né? Cadê? Aqui, ó, os preços, certa variação, para você dar uma pesquisadazinha. Tem alguns modelos, mas o nome mesmo, só que vocês têm que trabalhar é nesse nome aqui, ó. Estação de solda, certo? AA Líder Free, certo? Estação de solda AA Líder Free. A escolha ideal. Até verdinho aqui. E essa daqui eu vou colocar vermelho, só para você ter cuidado. Vermelho aqui. Pare e essa aqui você avança. Fechou? Preço. A escolha inteligente. A escolha da estação deve estar alinhada com o nível técnico e o tipo de serviço executado. Quem está iniciando pode começar com a estação convencional de boa qualidade. Não. A escolha. Quem está começando pode começar com uma estação Leader Free com menor potência. Vou fazer isso aqui. Nada de estação de convencional. Certo? Porque tem muitas marcas no mercado, muitas marcas. Tem estação de R$ 600, pessoal, líder free de 600, 700. Creio eu que a partir de 700. Você pode pesquisar também em vários fornecedores. Por exemplo, eu compro muito na Shopee, se tiver na Shopee, Mercado Livre, tem uns fornecedores também convencionais, que vendem só ferramentas. Desde que tenha consciência de suas limitações. Mas para o técnico que atua com reparo de placa microeletrônica e diagnóstico avançado, a Leader Free é indispensável. Certo? Então, vou botar aqui, ó. Mas para o técnico, então, eu vou fazer essa remoção aqui. A escolha deve estar alinhada. Ó, aqui, ó. Mas o técnico que quer atuar com reparos de placa, atuar com segurança e rapidez em reparo de placa, microeletrônico, diagnóstico avançado, a Leader Free é indispensável, certo? Mas o técnico quer atuar com segurança e rapidez em reparo de placa, a microeletrônica, a Leader Free é indispensável. É verdade, pessoal. Não vá para a Leader Free, tá bom? O mercado atual oferece modelos altamente competitivos, com preços mais acessíveis e recursos antes exclusivos em estação premium. Marca como Quick, Sugon, Aifen, Sunshine, já disponível versão digital potente e estáveis, que entregam desempenho profissional sem exigir grandes investimentos, certo? Estou dando uma dicasinha para vocês aqui, muito importante. Antes de comprar, pessoal, pesquise. Eu já estou dando feedback aqui para vocês enorme, certo? Feedback de técnico. Lá no teu eu vou deixar o link aqui na descrição do meu grupo, para vocês acessarem o grupo e perguntarem. Certo? Feedback técnico, verifique a peça de reposição, estabilidade de temperatura. Essa questão de peça aqui, tem de boa. Aqui no AliExpress você compra despreocupado, mas não dá problema. Mais do que o preço, o que importa é a confiabilidade da ferramenta. Ela será o coração da sua bancada. Cara, em momento crítico de reparo de placa, use ferramenta
avançada, certo? Aí tem um box técnicozinho aqui ilustrativo, onde eu falo das potências, certo? Aqui tem a conclusão. Vamos ver aqui a conclusão. Aqui, resumo, baixa potência, menos estabilidade, recuperação lenta e risco. Pronto. Alta potência, resposta instantânea, controle superior, segurança em componentes acessíveis. Potência não é luxo, viu, pessoal? Potência não é luxo, é precisão. Na bancada moderna, o VAX, certo, evita o retrabalho. A estação de retrabalho não é apenas uma ferramenta, é o centro da produtividade de um técnico. A estação convencional cumpriu seu papel na história e ainda é válida para tarefas simples, certo? Mas a Leader Free é um novo padrão, preparada para os componentes e soldas das novas gerações de aparelho. Então nós estamos no futuro, certo? O futuro é agora, certo? Então a gente sabe que o mercado de manutenção está crescendo demais. E aí sempre vai aparecer clientes para você. E aí você, com uma estaçãozinha dessa mais baratinha, você não vai ter confiança, você vai ficar em dúvida. Não, porque minha estação não faz esse serviço. Não, porque minha estação não faz isso. Não, porque eu estou com dificuldade de tirar o componente, já botei no máximo, não sai, professor. Mas eu falei, qual é a estação? Não é a normalzinha, cara, não dá. Não dá, não tem condição, certo? Então pega esse PDF, assista esse vídeo, ok? E aí você vai entender o que é realmente, vai entender qual a estação que realmente vai te atender. Beleza, pessoal? Então é isso aí. PDFzinho feito com carinho, já ajustei aqui. Vou disponibilizar lá no link, beleza? Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus. Se esse vídeo te ajudou, já deixa um like. E em seguida, após esse vídeo, eu vou estar, subsequente a esse vídeo, eu vou estar fazendo as técnicas de retrabalho, certo? Com estação de ar líder free. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus.